como que era escolhido os negros escravos? Guerra. Ah, meu Deus, ele vai meter que os escravos os negros faziam os escravos negros. Eu li na história que ninguém te conta lá do carinha que eu esqueci o nome lá. Ah, então vamos dar outro exemplo. Não, aqui tu não vai meter fake news de história, não. Aqui tu não vai meter fake news de história. Não, aqui não, é fake news isso aí. Não vem falar fake news. Não vai falar. Não vai falar. O convidado violou nossa política de discurso de ódio e comportamento odioso. Violações impedidas podem levar às decisões no seu acesso a recursos com live de convidados. Então eu devia ter cortado antes, mas é isso aí. Jaqueline, eu vou aproveitar que tu tá aqui e eu vou chamar o gato jornalista, que ele tá tendo um treco aqui. Tá puto da cara e ele vai querer tretar, então vamos botar ele aqui dentro aqui, vamos ver o que Deixa eu só falar também uma coisinha, você falou lá compararam a questão da luz, né, da dualidade partícula-onda, né, da ciência. Sim. A ciência não tem dogma, a ciência tem modelos, paradigmas. E a ciência, não estou falando cientista, mas a ciência é humilde o suficiente para rever esses modelos e corrigir. Uhum. Ela não diz que uma coisa que foi válida no início do século XX é válida hoje, né? Uhum. Até o modelo do átomo foi um que criou, o discípulo dele, do laboratório dele, refutou e criou novo, o terceiro também discípulo deles agora, né, estudando, refutou de novo. E todo mundo amigo, ninguém fez um partidarismo do dogma do átomo indivisível para o outro que já tem. Não. Então a ciência... A Camille, inclusive, lembrou de alguma coisa que tá com uma nova teoria que tá rolando agora, que a gente pode estar dentro de um buraco negro, né? Tem mais essa ainda, né? A gente não tem percepção total, né? Teve até uma pessoa aqui que falou, mas a gente não vê nada criando e acabando. A gente vê as estrelas. A luz que a gente está vendo no céu, a constelação, o quadro celeste que a gente tem hoje, tem muitas estrelas que já morreram há muito tempo, mas elas estão a 5.000 anos-luz de distância, então a gente ainda vê a luz. Agora, tu já pensou que plot twist louco, a gente sempre imaginando como é que é dentro de um buraco negro, e na verdade nós estamos dentro de um buraco negro, isso ia ser muito mindfuck, né? Nossa, mano. A vida de Truman, né? Meio... Nossa, cara, é um troço muito mindfuck daí. Mas também, tipo, na série que eu tava lendo ali do Problema dos Três Corpos, eles vão muito pra esse lado, assim, de tipo assim, tá... talvez uma forma da gente se proteger, eles pensam assim, é a gente criar um... Eles têm que fazer tipo uma parada que eles pegam os motores de... Eu li o livro, maravilhoso. Tu leu todos eles? Porque eu não quero te dar spoiler. Não, li só o primeiro. Tá, então não vou te dar spoiler, esquece. Mas ele tem, assim ó, o primeiro, tranquilo. O segundo, explode tua cabeça. O terceiro, tua cabeça vira do avesso. Porque os conceitos de física dele são absurdos, mas assim, ó, absurdos. Vou ver. Eu nunca tinha lido tanta mindfuckice assim na minha vida. Eu vou ler, então. O final do quarto livro, tu tá assim, ó, eu não sei, o que tá acontecendo? Eu sou nada, eu sou merda, tá ligado? Tipo, nossa, meu, é muito mindfuck. Tá, eu vou abrir agora pro Gato falar com a gente aqui. Gato, boa noite. Ah, pelo amor de Deus, Gato não. Como é que é teu nome mesmo? Samuel, tá. É só pra não ficar chamando de Gato, porque eu acho muito escroto ficar chamando de Gato. Tranquilo. Tá, quem tava reclamando aí na rolagem? Bom, tá. Antes de eu explicar o livre-arbítrio, por que ele existe, eu vou pedir para Jaqueline guardar a seguinte informação. Guarda aí, Jaqueline. Você fica pensando aí. Moisés não abriu o Mar Vermelho. Sim, guarda isso. Ele não abriu. Sim. Então vamos lá. Primeira coisa, o livre-arbítrio existe. Mas existe uma coisa que se chama autoridade. Quem manda na sua casa, Misa? É você e sua esposa. Ou às vezes é meu cachorro. Às vezes o cachorro manda, quer dormir num canto e manda lá. Mas você não dá toda a autoridade para um estranho. Porque se um estranho entra na sua casa e você dá autoridade, ele manda em você.
E na Bíblia existe esse conceito de autoridade. E quando nós damos autoridade para que outras pessoas tomem decisões sobre a nossa vida, nós perdemos um pouco do nosso livre-arbítrio. E como que a gente dá essa autoridade? Existem vários processos. Um deles é a política. Você vai lá a cada 4 anos e dá autoridade para que pessoas tomem decisões sobre o seu bairro para um vereador, sobre a sua cidade para um prefeito e sobre o seu país para um presidente. Você já é inserido nesse sistema, você está dando autoridade. E isso também influi no seu campo espiritual. Por que tem nazista sentado lá na cadeira mandando no mundo? Porque o mundo já deu autoridade para que eles se assentassem. Não, tudo bem, mas assim, ó, a gente tá, sobre a questão bíblica, tá? Que a gente tá falando, se prendendo sobre a questão do livre-arbítrio, tá? Pra gente que estuda a Bíblia profundamente, a política é um rito. Não, não, tudo bem, mas não tem nada a ver com política. Eu quero me prender na ideia de livre-arbítrio porque eu quero... religião. Tu tá querendo dizer que quando a gente tá com Deus, a gente abre mão do livre-arbítrio, é isso? Quando você está com Deus, você tem o livre-arbítrio, desde que você não dê autoridades para outros homens. Então, deixa eu ver aqui se eu entendi. Bom, primeiro, quando você, se pegar a sua analogia, quando você vota em alguém, você está exercendo um livre-arbítrio, sim. Só que está passando sua autoridade para aquele cara. Não, mas isso a gente passa em todo momento. Quando eu me coloco sob sedação numa cirurgia, eu dei autoridade ao médico para abrir meu corpo. Não. Ele tem... Ué. Não, tu inclusive assina um papel. Tu inclusive assina um papel dizendo que ele pode fazer e que ele isenta ele de qualquer problema. Não, se você sofre um acidente de trânsito, você está inconsciente. Não, você vai assinar papel. Não, isso daí é um dos casos e ainda assim há livre-arbítrio, porque você pode, por exemplo, ter um papel dizendo que em caso de emergência você pode ser levado para o hospital tal. Isso existe. Você tem esse papel? Quando a gente pode ter a carteirinha você do tem plano. Esse papel? Eu tenho a carteira do meu plano. Se a pessoa do plano de saúde entra no CISREG, o SAMU, e vê que não tem vaga para o trauma que eu sofri, e eu tenho a carteira do meu plano de saúde, ele pode contatar, sim, o hospital credenciado e falar: eu tenho a fulana aqui, com CPF tal e plano tal, nazistas. Eu não estou entendendo. Porque as pessoas deram autorização para que eles permanecessem vivos. Teve um julgamento e todo mundo inocentou eles. Ou será que você esqueceu dessa parte da história? Ninguém foi lá protestar na frente da NASA quando os Estados Unidos trouxe a comitiva de cientista nazista. Nenhum russo levantou a mão ou o pé para cima para protestar contra os cientistas nazistas alemães. Foram... Gente, eu só me perdi um pouco aqui porque caiu a conexão, tá? Mas já voltou agora. Todo mundo aceitou os Estados Unidos, dar dinheiro para levantar. Vamos continuar. Porque, ó, Deus só assistiu, então, o Hitler fazer o que ele queria porque Hitler tinha o livre-arbítrio dele, é isso? Pois é. Porque as pessoas deram autoridade para o Hitler comandar o país. E Deus deixou, Deus só olhou e deixou ele fazer o que ele quisesse. Ele não é autoridade suprema? Inclusive, ele não lá seria no livro de Reis não, mas peraí, em Faraó, por que o Faraó matou, Deus fez tudo aquilo com o Faraó e ele fez muito menos mal do que o Hitler fez para as pessoas? Peraí, por que Deus... Não, Deus foi lá e falou: Faraó, liberta o povo. Não, mas ele tacou praga no Egito, ele matou o filho dos primogênitos das pessoas do Egito, ele fudeu a vida de todo mundo, ele endureceu o coração do faraó e depois ele matou todos os exércitos de Faraó. O combinado lá com José foi o quê? Não sei, o que foi combinado? José. Como é que é? O José, quando levou os hebreus para o Egito, que ele era governador no Egito, combinou o quê com os reis do Egito? Combinou que eles iam um cuidar do outro. E aí, quem errou
Quem que descumpriu? Tá, mas e foi por que Faraó, Deus... quando Mas por viu que Deus o povo interferiu? hebreu estava Por que não é esse o ponto? Qual é, resolveu não é esse o ponto. Não é isso. O ponto Não, por que peraí, Deus fez eu alguma estou- coisa contra o faraó, mas não fez contra Hitler? Porque Faraó, o Exatamente, Hitler, eu tô te o Hitler matou explicando. 6 milhões. O Hitler matou 6 milhões. Eu E estou te judeus, explicando. a gente não está falando de Quando homossexuais, José não do tá falando Egito, já leu a história de José do Egito? Sim, Ele não claro. foi para lá como escravo. O que tem a ver José do virou Egito com Hitler? governador, José do Egito é virou Hitler. governador e o Sim. combinado foi: nosso povo vai ser um povo só, seu povo vai viver aqui e vai prosperar. Quando os egípcios viram que os hebreus estavam prosperando, eles começaram a maltratar os hebreus para que aquele povo não prosperasse. E por que E Deus aí não veio impediu a isso? promessa de Moisés libertar o povo. Moisés veio do junco, foi Tá, colocado já tava numa viajando, já tá posição viajando. de Não é poder. esse o problema, não é essa a Não, é o pergunta. que tá escrito na De novo, Bíblia. mas não interessa, não é esse Não o ponto. é esse ponto. Deus não Não interferiu. Deus não interferiu ali. Por que Deus não interferiu se ele viu que estava acontecendo uma coisa ruim? E depois ele Porque interfere? aí a gente volta na autoridade. Quem colocou Hitler no poder? Quem colocou Deus no poder para não fazer nada? Porque ele não está fazendo Não, nada. O Então, É verdade. deu cadê a autorização autoridade para de que Deus? Hitler chegasse Deus, no poder. Deus tá deixando fazer o que eles bem entenderem ali. Então E vamos lá lá. em Reis, Quem deu livro autoridade Reis, para o estuprador estuprar a Juízes e criança? o povo abre mão da sua autoridade. Juízes e Tudo reis, bem. o povo pede um rei. Deus fala: eu não Isso. quero que vocês tenham um rei. Então tá bom, Samuel, você Seu está povo, falando nós em nível queremos um rei. coletivo, em nível Deus dá um rei e social. fala: vocês vão se fuder. Em nível coletivo, primeiro, existe uma coisa chamada racionalidade limitada. Porque a gente não tem noção de tudo que está sendo decidido em escala muito superior à nossa. É. Então, quando as pessoas estão tomando decisões hoje, por exemplo, acreditando em fake news, elas não têm a noção correta da verdade, dos fatos. Então, elas não estão exercendo um arbítrio pleno, porque Exatamente. elas não conhecem os fatos. Então, esse é o primeiro ponto, coletivamente falando. E só, Né? sem querer te interromper, Jaqueline, mas mais um ponto também, Mas assim, ó, você não quando precisa só um pouquinho, interromper. Samuel, só um pouquinho. Porque eu quero complementar o ponto dela. Quando tu elege um Trump da vida ou um Bolsonaro da vida, eles têm que seguir um livro de regras que é a Constituição. Eles não seguem esse livro de regras que é a Constituição, então a autoridade que a gente deu pra eles não tá sendo feita, Tá sendo não tá sendo usada da desvirtuada. forma correta, tá sendo desvirtuada, exatamente. Eu não dei autoridade pra eles fazerem uma coisa contra a Constituição. Eles estão fazendo porque eles são doidos das ideias. Então, assim, não funciona essa ideia de, eu dei autoridade, então agora eles podem fazer o que bem entender. Assim como o Hitler matar 6 milhões também não era o que os alemães queriam quando eles elegeram ele. Exatamente. E quando ele tomou o Exatamente. poder à Tinha força. gente que nem sabia que ele estava matando gente. Então, Mas a votou pessoa nele, não deu exerceu o autoridade. livre-arbítrio Então tu tá indo dela. contra o teu próprio Exatamente. argumento. Não, não estou indo contra. Eu Sim, estou tu tá indo falando. contra o teu próprio argumento. Quando você paga um Uber, vou fazer um exemplo esdrúxulo. Outro Você- exemplo, meu Deus do céu, mas a gente tá indo de exemplo por exemplo, ninguém sabe usar um argumento na vida, meu Deus do céu. Não, quando usa o argumento você invalida. Não, se tu usar um porque argumento você bem fez feito, bem mesmo estruturado, eu vou rebater o perguntar. teu argumento com outro argumento, A não com um pergunta exemplo. Vamos à pergunta inicial. Por que Deus agiu contra Faraó e não agiu contra Hitler? Eu expliquei. Porque o combinado de Faraó, dos antigos faraós e José, era do povo ficar em paz. Quem descumpriu? Os faraós. Então Deus agiu em favor do povo dele. Mas ele deixou tudo acontecer, ele deixou eles serem torturados. Ele deixou eles serem torturados. Deixou. Inclusive, Por quê? Para que o povo egípcio aprendesse a lição, Deus endureceu o coração de Faraó, Não, agiu mas- na mente dele. Mas o povo Sabe qual que é o egípcio não problema? tinha livre-arbítrio. Os hebreus, Não, os eu hebreus, sou grosso, os mas é hebreus, o que nós tem estamos que falando ser dos falado. hebreus. Não, mas é que tu tá falando errado, porque os Não, hebreus, desculpa se eu for eles grosso foram agora, mas torturados. eu vou falar o que tem que ser falado. Sabe Vai, qual é o vai. problema de todo mundo, tanto crente como ateu, quanto agnóstico? É que todo mundo espera que Deus seja um herói. Tá todo mundo com a cabeça carcomida de super-homem, Não, Capitão Planeta. ele se autodenominou Deus onibenevolente. não é um herói. Ele se Deus não é autodenominou o seu onibenevolente. Ele se denominou onibenevolente. Isso é o que você entende. Não, é o que ele diz na Bíblia dele, que ele é onibenevolente. Não. Não tem que ser definições bom, bíblicas, ele não Senhor. tem que ser Exatamente. mal, ele é pleno.
todo-poderoso, Deus diz na onipotente, Bíblia que eu sou onisciente. Deus todo-poderoso. Eu crio o mal e crio o bem, porque Isso. eu sou onipotente. Então, E se ele é acabou que onipotente, acontece, e se ele é então não onibonivolente, espere- e se ele é onisciente, ele não tem que espere cumprir essas 3 virtudes etapas. humanas dentro de Deus. Não espere. A sua cabeça não compreende Deus. A inteligência Que desculpa de toda a esfarrapada. humanidade Que Não, desculpa, a minha desculpa. cabeça- A nossa moral Deus. é melhor que a de Deus, então. Estamos corretos É. nisso, ponto. A sua moral é uma doença para Deus. Que nem diz a É uma Camila aqui, ó. doença de Ele tão não ser fraco herói, que tudo a bem, gente mas é. ele ser vilão é O foda. homem mais inteligente da Terra é um débil mental, é um doente perto do que Deus entende. Não espere. Mas pelo menos Deus ele não ser faria fiel. crueldade de Deus, ele não faria crueldade Mas, que Deus Samuel, faz, então ele é uma pessoa melhor. Mas, Samuel, olha Deus só, faz aí a gente crueldade? está no mesmo plano. Deus diz, Porque não se eu não coma. entendo a mente de Deus, você também não. Então, É. que Exatamente. Deus- E eu não Deus entendo, eu estou existe. explicando com argumentos que existem na Bíblia. Não, mas o Eu argumento, entendo tu na tá indo cabeça. contra os argumentos da Bíblia, esse é o ponto. Ele diz que é onibenevolente. O problema é que a Bíblia também tem Então vamos lá, problemas no Deus é seu cruel. autoreferencial. Deus é cruel. Deus é cruel. Vamos falar. É solitária. Um verme terrível. Está escrito na Bíblia. Vamos Não nós coma pros exemplos de porco. O novo. povo vai lá e enche o toba no porco. Mas se tu Aí comer carne pega de gado também dá solitária. isso. Também tem solitária se vai tiver pro gado. cérebro. Vai pro No cérebro gado da também vai. pessoa. No gado também vai. É a mesma coisa. Também, e por isso que Deus fala para não misturar as criações. Que a solitária está no porco. Não tem nada a ver, Não, não tem nada a peraí. ver. Não é... Existem Isso tá, duas isso tá tênias- biologicamente errado. Existem Não tá duas biologicamente tênias, Deus tênias das sólidas. instruções de alimentação. Presta atenção, O Samuel, pessoal ela tá do explicando. espírito, as instruções de alimentação. Ai, meu pega Deus, é verme, difícil. Pega doença e depois a culpa é de Deus. Tá, Jaqueline. Existem dois tipos de tênia. Uma que era muito predominante explica. no porco, outra que era muito predominante no gado e em outros tipos de criação. Hoje em dia, como é que se cura a tênia? Mebendazol, um remédio que você compra super barato, todo mundo tem acesso na farmácia. E é isso. Você resolve assim, né? Se a gente levar eu para sei que isso, eu a tô gente com lembra tênia? que os principais casos de doenças gravíssimas, como zoonoses, é a vaca louca. A vaca louca é uma doença gravíssima e, se fosse o caso, a gente tinha que ser impedido de comer a carne de boi e não a carne do porco. Essa sim é transmissível ao homem, é gravíssima, pode ter problemas gravíssimos e tem aí, né? Tem duas Então- teorias, tem Deixa eu duas só te teorias perguntar, arqueológicas. Qual a cidade que você mora mesmo? Não entendi, foi comigo? Qual Desculpa. é a cidade que você mora? Rio. Ah, você Rio mora no de Janeiro. Rio. Tem Tá, você tá na duas. bolha, né? Você já foi no Acre? Você já foi no Pará? Você já foi no interior do Mato Grosso? Você já foi no interior da Bahia? Você sabe o que é esgoto a céu aberto? Esse povo não tem Isso não acesso a precisa isso. ser. São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, tem. Mas isso daí é outro Você sabe o que é a exemplo. pessoa comer Então. um porco que cresceu na rua? Você já viu isso? Samuel, Mas que é bom igual- que você trouxe esse exemplo. Não, sabe não é por quê? igual. Tem verme, cara. Tem Que bom verme. que você trouxe esse exemplo, Samuel, porque esse é um outro exemplo de pessoas que não tiveram livre-arbítrio. Porque se elas tivessem, né, condições de estar num bairro com um governo que cuidasse do saneamento básico, com instituições que defendessem um salário digno, uma saúde digna, elas teriam condições de exercer o livre-arbítrio. O famélico, aquele que passa fome, não exerce livre-arbítrio. Ele se sustenta e tenta sobreviver mais um dia. Então, não dá para falar em livre-arbítrio quando você está no limiar da subsistência. Então, quando E você que não é traz isso, famélico? quando O que ele você- faz pelo famélico? Mas só um ponto que eu quero O que levantar, Deus tá? faz Sobre a pelo questão. famélico? Por que existe o famélico? Aí a gente volta à questão da autoridade Porque principal. vocês já deram autoridade para os corruptos tomarem Eu não sei conta nem o que da é o vida de famélico. vocês. Tá, Não, olha vota. só pra constar sobre a questão do porco, já que antes que ele mude de assunto de novo pela 30ª vez, tá? O porco tem duas opções que os arqueólogos normalmente usam pra tentar entender por que a tribo de Judá parou de comer porco. Não tem absolutamente nada a ver com vermes, porque como eles mesmos dizem, tipo, é uma proteína que eles não poderiam Aham. desperdiçar.
o porco ele se reproduz muito rápido, então seria muito bom para eles terem uma boa quantidade de proteína e principalmente ele ajuda a manter os locais limpos. Ocupando pouco espaço. Ocupando exatamente. pouco espaço e sem os problemas de cascos, por exemplo, que os bois, animais maiores, teriam. Então, realmente é isso. O que acontece se uma Calma, criança... Só um pouquinho, Samuel. Só um pouquinho. O problema do porco, principalmente, é quando ele come as próprias fezes. Aí sim ele tem risco de ter a carne contaminada e pode ter alguma doença maior. Mas a carne de gado tem o mesmo risco da pessoa contrair alguma doença do que a carne de porco. Então, os próprios especialistas já dizem que não foi por conta disso que eles não comeram carne de porco. É uma ideia errada que a igreja vende para as pessoas, tá? Mas por que então eles não comiam porco? Uma das hipóteses que se tem é porque, assim, porcos eram animais que conviviam muito com a questão da sujeira, mas eles servem como eliminadores naturais da sujeira. Então, os israelitas naquela época podem ter visto isso como de uma forma pejorativa. E também porque as outras tribos ao redor deles, todas elas se alimentavam muito de porco. Inclusive, as tribos antigas de Israel também comiam porco. Inclusive, tem ossadas de porco nos territórios de Israel antes da mudança ali por 800, mais ou menos, antes de Cristo, quando eles começam a solidificar a identidade deles. Então, para poder se diferenciar das outras tribos, eles criaram essa exclusão. E aí, a partir daí, então, começa essa ideia de que, a gente não pode comer carne de porco porque é uma carne imunda. E aí veio todas as justificativas para isso, né? Que é a mesma que, por exemplo, os islâmicos vão adotar depois. Aí a gente tem que lembrar. O que acontece com o porco quando ele morre no chiqueiro? Ah, meu Deus. Putrefação. É a mesma coisa que acontece com o camarão. Os outros porcos não comem ele, né? Também ele não podia comer. Os judeus não comiam camarão. Os outros porcos não comem ele, né? Mas porque quem é de roça sabe, se o porco morrer no chiqueiro, os outros porcos comeu ele. Uma cadela come os filhotes em diversas situações, os animais, mas eu não como cachorro, podem comer uns aos outros, os mais fracos morrem, eles comem porque tentam sobreviver, e os seres humanos, haja vista a queda lá nos Andes, e eles tiveram que comer. Salmonela no ovo também, alguém lembrou aqui. A vaca, se morrer, comeu o bezerro? A salmonela no ovo também. Se tiver passando fome, desesperada... Em situação normal? Não, em situação normal... Mas o que isso tem a ver, Samuel? O que isso tem a ver? Porque eles são animais! Eles são animais! O morre, ele come. O que tem a ver? E qual é o problema? Qual é o problema? É a natureza. Não dá pra você confiar na carne do porco. Ah, que bobagem, que bobajada. A carne do porco é extremamente confiável. É melhor do que a carne de gado, inclusive. Eu sou vegetariana, na então época dos hebreus era nem precisa discutir comigo isso, porque eu sou vegetariana. Se for isso, não é o caso. O caso é, a gente está discutindo que o porquinho da sadia, né, não é o porquinho da cidade com esgoto a céu aberto, que causa muito mais morte com a mosquinha que pousa lá no esgoto e que vai a criança, que poderia não ir, mas aí Deus não fez nada a respeito de todas as decisões anteriores, que, por exemplo, meus antepassados estavam na senzala. Minha bisavó, contando que eu tinha um avô e com 100 anos há pouco tempo, e a bisavó estava na senzala. Que decisão, que arbítrio ela tomou? Que capital intelectual... O meu bisavô estava na senzala, trabalhou e comprou a liberdade dele. Como é que é? Eu também sou neto de ex-escravo e meu bisavô comprou a liberdade dele. Ele trabalhou porque eu sei como funcionava o regime de escravidão. Não era 100% do tempo escravo. Uma parte do tempo ele era obrigado a trabalhar para si e guardar os rendimentos. O meu bisavô, o meu tataravô fez isso. Meu bisavô não, meu tataravô fez isso, que era o bisavô do meu avô, e comprou a liberdade dele. E até eu acho que um dos meus parentes ainda tem esse recibo da alforria dele. Samuel, ele pode ter comprado alforria de várias formas. Por exemplo, no Jardim Botânico você tem as palmeiras imperiais. Várias delas, os escravizados conseguiam, ao fazer o tratamento, colocar a semente dentro do cabelo para conseguir vender, porque a palmeira imperial servia como um crachá de que aquela pessoa era amiga do rei. Então eles conseguiam vender para conseguir reter algum dinheiro, para ir juntando com o tempo e conseguir comprar
uma coisa que é um direito inato e que vem ao cerne do que a gente está falando, que é liberdade, nesse caso, o livre-arbítrio. Então, quando você me diz então, que o seu bisavô, seu tataravô, compraram a liberdade dele, já tem alguma coisa estranha com a autoridade de Deus. Porque não foi o MSC Cruzeiros que encostou na costa da África. Não foi o navio do Roberto Carlos que encostou lá para levar alguém para Açores em 1444. Quem fez isso tinha um Deus observando o ser que ele criou, não tendo arbítrio nenhum, apoiado pela igreja, algemado, apoiado em nome de Deus. As pessoas que estavam traficando escravos tinham uma cruz no peito. E aí ele não fez nada. Vamos falar de história? Quando o ateu diz que Deus não existe, o ateu está fazendo um bem para a imagem de Deus. Então, porque vamos se lá. ele existir e tiver permitido tudo isso... Tu também não para. É verdade. Então vamos lá. Como que era escolhido os negros escravos? Guerra. Ah, meu Deus, ele vai meter que os escravos, os negros faziam os escravos negros. Eu li na história que ninguém te conta lá do carinha que eu esqueci o nome lá. Então vamos dar outro exemplo. Você quer outro exemplo que era guerra? Você quer outro exemplo, Misa? Eu vou te dar outro exemplo. Não, aqui tu não vai meter fake news de história, não. Aqui tu não vai meter fake news de história. Não, aqui não, é fake news isso aí. Não vem falar fake news. Não vai falar. Não vai falar. Não, Samuel, só ouve aqui uma coisa. O cara meteu essa. Peraí, deixa eu... Nossa! Os brancos foram escravizados pelos negros, com certeza, caralho! Samuel, olha só. Os mouros eram então. Não tem como. Então vamos lá. Os mouros eram de Samuel, eu vou responder o que você está falando. Vou responder isso que você falou. Durante toda a história da humanidade, aconteceram guerras. Por exemplo, você citou os hebreus escravizados. Era melhor ter matado os negros, né? Durante todos, eu vou fingir que você não falou isso. Eu também vou esperar. Durante toda a história da humanidade, aconteceram guerras e não existia um sistema laboral de carteira de trabalho, de contrato laboral. Então, claro, quando você aqueles papéis dos chineses são invenções, né? Os contratos chineses são invenções. Só um instantinho. Quando você domina um povo que tem uma terra enorme lá, chegou um momento, por exemplo, Alexandre o Grande já fazia isso, Nabucodonosor chegou a fazer isso. Então, como é que você vai, com o seu povo, que só dá conta da sua terra, administrar aquela outra, se você matar todo mundo? Então, o que você fazia? Você instituiu um regime de servidão. Escravo é o nome, servo. Era uma servidão. Aquele povo perdia autonomia, soberania, e tinha que lavrar a terra, tinha que pagar impostos, tinha tudo. Então, isso aconteceu. Viravam os empregados daqueles outros. Tem várias histórias na Bíblia, por exemplo, tem a serva de Nabucodonosor, quando ele teve lepra, e tem várias, Nabucodonosor não, de Naamã, quando ele teve lepra, e teve que ir para o rio, tem várias histórias assim. Então, isso não era algo intrínseco àquele. O cananeu perdeu, amanhã ele pode ganhar, revidar e ganhar por isso, inclusive que teria acontecido a revolta lá e teriam tentado matar os primogênitos do povo hebreu, porque eles se tornaram em número muito grande e a guerra era basicamente feita por quê? Números. Quem tem mais gente, mais homem, mais saudável, jovem, ia ganhar a guerra. Então, não tinha algo intrínseco àquele povo. Qual a grande diferença da escravidão instituída dos europeus para os povos africanos? Eles criaram todo um sistema muito bem ratificado pela igreja, de nome de Deus, de que aqueles seres lá eram animais. Havia zoológicos de negros. As pessoas podiam escravizar, carregar como os animais. Você já está falando hoje... da época do nazismo, né? Não. Estou falando da África. Não conheço a história de Otabena. A Companhia das Índias Orientais está toda lá. Eles faziam isso, eles traficavam isso, Inglaterra traficando, né? A gente está falando de século XVIII ainda, já era no início do século XVIII, já tinha então, isso. Peraí, mas a escravidão começou, Samuel, em os 1444. eram mais fracos, eles não conheciam
guerra. Não. Eles conheciam guerras que não eram genocídios, que não era isso. Era Então uma não tribo teve aqui com arco e escravidão. flecha. Os mouros Mas não escravizaram Mas pessoas da essa Península guerra, Ibérica. Samuel, era igual. Saiu. É isso. Mas olha só. Essa Um convidado guerra... violou nossa política de discurso de ódio e comportamento odioso. Violações repetidas podem levar a restrições no seu acesso a recursos com live de convidados. Então eu devia ter cortado antes, mas é isso aí. Foi o TikTok que derrubou ele, tá? Eu não fiz nada. Nossa! Não, mas é claro. É claro, gente. Então, o que a gente sabe, né? Que eu acho que é importante a gente deixar isso registrado, né? Um povo contra outro sempre existiu. Agora a live foi restrita aqui também. Ah, pena. Infelizmente eu devia ter cortado antes, não me liguei. A gente falou, não vou nem considerar o que ele falou, mas o TikTok considerou. Gente, não dá. Não dá. 2025, você achar que a escravidão imposta aos africanos, aos negros africanos, tem alguma semelhança com uma guerra, uma disputa de feudos, uma disputa de... Pelo amor de Deus. Não dá. Mas é paciência, né? Acontece. Mas uma coisa que eu também ia comentar, que é até uma coisa que é interessante de discutir, o pessoal normalmente fala assim, mas veja bem, deixa eu limpar meu ouvido aqui, tá me incomodando. As regras que Deus passou para os israelitas, para eles fazerem isso, que eu não vou falar a palavra mais agora, para eles fazerem isso, para eles cuidarem dos servos deles, por exemplo, elas eram muito justas. Olha como era, né? Poxa, eles tinham direitos, os servos tinham direitos e essa parada toda. Daí tu vai ver, e os americanos utilizaram exatamente essas regras. E olha o nível que eles tratavam as pessoas naquela época, né? Olha o nível que os americanos tratavam os servos deles, né? Então, assim, essa ideia de que se tente, não, Deus criou regras que eram muito boas pra eles, eles podiam ficar muito felizes ali sendo servos uns dos outros. E é aqui, é aquilo que a gente viu acontecendo nos Estados Unidos, que não foi nem um pouco bom, né? Pois é.